A apostasia nos últimos tempos. É esse o título que a ARA, que ao meio da revista atualizada, dá para essa palavra. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de quem? De demônios. O tempo em que as falsas doutrinas surgem. Ora, o Espírito, né? O mesmo Espírito que havia inspirado Paulo a alertar os presbíteros de Éfeso acerca da chegada dos falsos mestres, agora leva Paulo a alertar Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, de que esse tempo chegaria e o resultado seria a apostasia de alguns. O mesmo Espírito que revela o ministério da beatitude, ou seja, que torna a pessoa piedosa, que torna a pessoa serva do Altíssimo, desvenda também o poder opositor dos espíritos aliciadores. Então o Espírito Santo vai mostrar para nós, olha que importante é esse entendimento. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem. Quem é que afirma expressamente? O Espírito. Qual Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Percebem como nós somos o quê? Culpados pela apostasia. Como o ser humano é culpado da apostasia. Olha a responsabilidade do ser humano. Porque o Espírito Santo nos revela os que obedecem espíritos enganadores, os que obedecem o que as doutrinas de Satanás. Então isso é extremamente sério. A palavra de Deus nos ensina as doutrinas do nosso Senhor. Ela ensina que somos pecadores. Ela ensina a nossa qual deve ser a nossa postura como cristão, o que o Senhor quer de nós, como todas as coisas foram criadas. Ele mostra que somos pecadores, que precisamos de um Salvador e que o único Salvador é Cristo, que esse morreu na cruz e ressuscitou por nós. O Espírito faz com que nós entendamos. Ele nos dá a luz para nós entendermos isso aqui que é a Bíblia. Já não está nem no plástico, hein? Eu uso. O Espírito nos ilumina. O Espírito ilumina o nosso entendimento. O Espírito Santo de Deus. Agora, o apóstata, aquele que, que segue falsas doutrinas, aquele que vai contra, que ouve a sua carne, que prefere dar vazão para a carne do que dar vazão para o Espírito Santo, o que ele faz? O que ele faz? Digam para mim. Não, ele ouve outro espírito, o espírito do engano, o espírito do mal. Ouve os ensinos de demônios, obedecem a espíritos enganadores que viram e prometem: você vai ficar rico. Quando você ouve um bispo desses aí, que faz Fogueira Santa de Israel, e ele fala para você e fala o seguinte: você tem que falar para Deus que você não quer ser abençoado lá na glória, que você quer ser abençoado aqui, porque eu quero ser abençoado aqui. Pessoal, eu estou passando uma situação muito complicada. Ontem à noite, minha mãe estava de novo na UPA com a minha avó de 97 anos, que não está bem. Ela não está se alimentando. Inclusive, peço aos irmãos, por favor, que orem por ela. Mas a minha fé é no Senhor. A minha fé é no Senhor. Eu sei que o Senhor tem o plano perfeito. Então eu oro e a minha confiança está nele. Agora, as pessoas vão para essas falsas igrejas e ouvem que eles têm que reinar em terra.
Uau, vou reinar em terra. Se você pegar a antiguidade, nós tínhamos o sucerano e o vassalo. O que era isso? Você tinha o senhor feudal daquele local e você tinha o senhor feudal de outro local. Na Netflix está passando a série sobre o Império Otomano. Eu comecei a assistir. É a luta do árabe lá. Como é que é o nome dele? O nome do profeta lá muçulmano tem o Sheik. E tem o Vlad, que foi baseado o Drácula, né? A história do Drácula, né? O Vlad Tepes. A guerra entre os dois. O Vlad era um vassalo do Sheik. Então o que aconteceu? Esse vassalo, ele abriu uma rebelião, iniciou uma rebelião. Então esse é o problema. O homem, ele se rebela. E quando você chega num lugar desse, a palavra é uma palavra de rebelião, a palavra é uma palavra de mentira, a palavra tira o foco do sacrifício que Cristo fez para salvar, para um foco de coisas terrenas. Quando você vê uma falsa mulher de Deus que se auto-intitula, ela e um grupo de hereges, que se colocam o título de pastora, e ela vai ungir uma BMW, ou ela vai fazer um vídeo de propaganda do ministério dela de que ela está andando de Porsche. Ela está fazendo o quê? Ela está tirando o foco do sacrifício do Salvador e ela está colocando foco nas coisas terrenas. E é isso que está sendo retratado aqui. É isso que está sendo retratado aqui. Essas pessoas ouvem o espírito do quê? Espíritos de demônios. Espíritos enganadores. Obedecem espíritos enganadores. E quando? Nos últimos tempos, nós já vimos isso. Quando a gente fala últimos tempos, é o intervalo da vinda de Cristo para a segunda vinda. Então, abrange toda essa era. E se nós vermos Cristo, tá certo? Dentro dos planos de Deus, Cristo seria condenado, seria crucificado. Mas quando nós vemos a atitude dos doutores da lei, que incitaram o povo contra o Salvador, nós vemos isso, ouvir espíritos enganadores e ensinos de demônios. Porque os demônios, Satanás achou que estava vencendo Cristo na cruz, quando na realidade ele foi vencido, porque Cristo pagou o nosso pecado. Mas ali, aqueles homens preferiam ouvir a conversa da carochinha. Qual era a conversa da carochinha? Crucifica, crucifica, crucifica. Eu prefiro olhar para o doutor da lei. Eu prefiro olhar para os administradores do templo. Porque ali eles não falam para mim que eu tenho que deixar o pecado, que eu tenho que amar o meu próximo. Não falam que eu sou um pecador. Eles falam que eu posso atingir a perfeição se eu seguir a regra deles. Não a lei de Moisés, mas a regra deles. Percebe? Então o povo prefere, o povo não é inocente. O povo ele escolhe ouvir o Espírito Santo ou ouvir o espírito da mentira, o espírito do mal, ouvir o que Satanás tem a dizer. E não o que o Senhor Todo-Poderoso tem a nos dizer. O senhor não está exagerando? Não estou. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Os falsos mestres são como atores, representam um papel diferente da vida real. Falam uma coisa e fazem outra, são hipócritas. Não revelam sua verdadeira identidade, ao contrário, escondem-se atrás de máscaras para enganar pessoas. Quem já viu a cena do helicóptero saindo do templo do Capetão do Brás com mala de dinheiro? Esses caras, eles criaram um personagem.
desviam o foco das pessoas do que é realmente importante. E eles não têm a consciência pesada em virar para você pedir tudo o que você tem, dizendo que você está dando tudo isso a Deus. Eles não têm escrúpulos. Eles não vivem aquilo. Enquanto eles falam para você sacrificar tudo, eles andam de jatinho, eles andam com dinheiro na Bíblia. Sabe, pessoal, pastor não tem que viver com sapato furado. Não. Passando fome, necessidade. Não. O pastor tem que ter o que comer, ele tem que ter um veículo para levar ele, a família dele, onde ele precisa, porque ele precisa ter dinheiro para investir. Vocês olham isso aqui, ó, vocês pensam que isso aqui é tudo editora que manda. Nem 10% do que nós temos aqui foi a editora que mandou. Nem 10%. Mas todo mundo acha que isso aqui não custa. Quando a pessoa vira e fala, ah, não, mas o seminário Nascido de Novo é caro. Caro? Isso daqui é bibliografia para o curso de teologia. É tudo voltado para o curso de teologia. Só Deus sabe quantas coisas eu já abri mão por causa do nascido e vou continuar abrindo mão por causa do nascido. Não para ser um herói, mas porque eu estou ouvindo o Espírito Santo de Deus. E eu me coloquei à disposição para servi-lo. Colocar as habilidades, os talentos que ele me deu a serviço dele totalmente. Então esses homens representam um papel. Eles põem uma roupa de falso pano de saco, falam que eles estão se humilhando diante de Deus, quando, se você analisar o que eles fazem, eles usam o nome daquilo que está na Bíblia, criam uma história como uma novela, onde o objetivo é lucrar, transforma a igreja no balcão de negócios, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Olha que coisa interessante. Aqui nós estamos falando de uma mistura que houve da filosofia grega com o judaísmo e acabou dando um Frankenstein. Então o que eles faziam? Eles pregavam um legalismo total. E eles e o próprio Cristo já falou para a gente que o que esses homens faziam? Eles criavam regras para você cumprir os mandamentos. Então isso é um exemplo do que esses homens fazem. Se você for numa igreja dessas neopentecostal, o que eles vão fazer? Eles vão criar regras para mascarar a ação deles. Então você vai olhar, eles pregam uma retidão moral. Eles falam para você que você não pode pôr uma gota de álcool na boca. Ah, pastor, mas não pode. Não, você não pode se embriagar. Se embriagar a ponto disso prejudicar o seu julgamento e você cometer pecado. Ah, pastor, mas se eu cheirar um copo de uísque, se eu cheirar uma latinha de cerveja, eu já vou me sentir com o meu julgamento prejudicado. Amém? Então você tira totalmente a bebida da sua vida. Ótimo! Nós sabemos os nossos limites no Senhor. Agora, o problema é você dizer que pôr o álcool na boca é errado, quando Cristo até transformou a água em vinho, não em suco de uva, em vinho. Mas outro erro é você condenar a pessoa a quê? Que faz aquilo. A pessoa que se abstém totalmente da bebida. Ah lá, ó, na Bíblia não está dizendo que é proibido beber, então ele está errado. Não, é ele com Deus. Ele sabe os seus limites e nós devemos entender isso.
E aí é criado todo um sistema com essas pequenas regras, essas pequenas torcidas na palavra de Deus, e o buraco vai sendo cavado mais fundo, mais fundo, mais fundo. A coisa vai ficando pior. Porque chega lá na frente, eles vão falar que você saiu da proteção deles, do arcabouço de regras e mentiras, dessa representação, desse trabalho artístico deles. Se você sair, você não está em Cristo, você não tem Cristo, você não tem o Espírito Santo, você não é cristão. Eu já contei aqui no canal uma situação que aconteceu comigo, mas foi muito engraçado. Eu já falei para vocês que o primeiro lugar com o nome igreja que eu entrei, fora o catolicismo, foi a igreja do bispo, lá da igreja do Capetão, né? E eu fiquei muitos anos lá, era uma pedra no sapato deles, porque eu questionava tudo, né? Eu lia a Bíblia e eu entendo que um texto ele tem um contexto, né? Então, quando eles vinham com aquelas passagens fora de questão, eu questionava. Eu imagino o dia que eu saí de lá da igreja, eles devem ter feito que nem o Ace Ventura quando ele saiu do monastério lá, né? Mas a questão é a seguinte: eu saí daquela denominação, fui para outras denominações que eu fui muito bem recebidos, saí de lá, ainda fui para outra igreja neopentecostal, onde a coisa era torta para dedéu, até que eu fiz o caminho contrário. Hoje eu sou um pastor reformado. Graças a Deus, sigo a fé reformada, que, ao meu ver, é a fé bíblica. Tá? E o que acontece? Saí daquela igreja, já fazia mais de um ano. Então, final do dia, eu estava andando, passando em frente à catedral que eles montaram lá, né? E aí duas meninas do chamado grupo de evangelização da igreja me viram, né? Eles estavam já do outro lado da rua, porque eles evangelizam e te dão um jornalzinho, né? Deles. Ah, o senhor aceita um jornalzinho? Ah, me dá aqui. Olhei para a cara delas, eram dois jovens que eu tratava muito, era muito próximo meu e da minha mãe naquela igreja, né? Falei, eles me conhecem, né? Ah, eu queria convidar o senhor porque domingo vai vir o bispo fulano de tal e não sei o que, não sei o que. Falei, ô meu bem, olha só, eu não tô mais aí na igreja, tá bom? Muito obrigado pelo convite, mas eu era aí da igreja. Hoje eu tô em outra igreja, em outra denominação. Muito obrigado pelo convite, mas pode ficar sossegada que eu não tô mais aí, mas eu tô, graças a Deus, em outra denominação. Eu busco a Deus, eu sigo a Cristo em outra denominação. A menina manda uma. Então, mas o senhor precisa voltar para Jesus. Falei, minha querida, você não entendeu. Eu não saí da igreja, eu não apostatei da fé. Lógico que eu não falei com essas palavras, né? Eu não abandonei a Cristo, eu só estou em outra denominação. A moça, então, o senhor tem que voltar para Jesus, o senhor tem que voltar para a verdadeira igreja de Cristo. Eu fiquei olhando para a cara dela, mente cauterizada pela própria consciência. Sabe aquele livro, um livro que eu já indiquei para vocês, mas hoje eu falo que você tem que ter uma maturidade teológica tremenda, que é Em Seus Passos o que Faria Jesus? Eu já falei para vocês, leiam aquele livro, mas antes, não adianta nada você ler aquele livro, que o que é aquele livro ele dá o exemplo de um rapaz doente que aparece na igreja e blá blá blá, que está nas últimas. Aí muda toda aquela sociedade, porque aí tudo que aquelas pessoas vão fazer, elas vão elas vão fazer a pergunta: em seus passos o que faria Jesus? E aí elas fazem o que elas acham que Jesus faria. Então isso é só uma parte do que nós temos que fazer. Como assim, pastor? Olha só. Para nós perguntarmos o que Jesus faria em cada situação, nós temos que conhecer a palavra de Deus, as orientações de Deus, as orientações de Cristo. Senão, nós vamos pensar com a nossa mente caída. Isso é uma coisa muito importante que nós temos que pensar. Não vai adiantar nada você perguntar o que
o que Jesus faria. Eu vou falar para vocês, a primeira vez que eu li aquele livro, eu imprimi uma folha sulfite escrito o que Jesus faria e coloquei na parede em frente do meu computador de trabalho. Porque, segundo a mim, eu ia fazer apenas o que eu achava que Jesus faria. Aí que está o erro, o que eu achava que Jesus faria. Em vez de ouvir o Espírito Santo, como que você vai ouvir o Espírito Santo na tua vida? Como a gente começou a palavra de hoje. Bíblia. Lendo, tendo uma devocional, tendo um estudo bíblico. Lendo a vontade de Deus. Aqui está escrita toda a vontade de Deus. Ouvindo ao Espírito Santo. Você ouve o Espírito Santo porque ele vai te iluminar para você entender o que está escrito aqui. Mas não. A pessoa não tem uma convivência com a Escritura. Ela não lê, ela não aprende, ela não se alimenta. Aí vem essas... Como é que eu vou dizer? Essas simpatias gospel. Porque qual a diferença de você em tudo ficar perguntando o que faria Jesus sem saber o que está escrito na Bíblia? Qual a diferença de você colocar um caroço de romã no Réveillon dentro da carteira? Porque a palavra de Deus não manda você pôr o grão de romã na carteira e nada te ensina, não tem o que te ensine que aquilo lá vai ter relação com o dinheiro que vai entrar durante o ano que vai vir. Você perguntar o que Jesus faria e fazer o que você acha que ele faria, sem conhecer a vontade dele, e a única forma de conhecer a vontade dele é através da Bíblia, que você não lê, então você não conhece, é a mesma coisa que o caroço da romã. Você está ouvindo o espírito da carne, espíritos enganadores de ensino de demônios fazendo isso. Percebem a importância? Aí quando vierem falarem que você não pode casar, que você tem que ser celibatário. Ah, mas o apóstolo falou que se puder não case. Ele está me ensinando que você precisa ver a tua condição. Se você tem condição. Eu casei com uma mulher que está de mão dada comigo. A gente luta junto, a gente batalha junto. Ela prega, eu prego. Agora, você vai se casar. Sua mulher não tem estrutura. Tua mulher vai correr risco de vida, como muitos missionários. Ai, a mulher do missionário foi estuprada 5 vezes já por ele evangelizar os árabes. Meu, se eu pego esse cara, eu encho ele de bolacha para ele virar homem. Ele sabe do risco da mulher. Então ele vai fazer o trabalho missionário, mas a mulher tem que ficar no lugar seguro. Entendem? Que espírito nós estamos ouvindo? Então a fonte das falsas doutrinas. A fonte das falsas doutrinas é a gente alimentar a nossa carne ouvindo espíritos enganadores, ensinos de demônios. A igreja foi transformada no balcão de negócios. Por quê? Porque as pessoas ouvem os espíritos enganadores, porque não querem, olha isso, não querem ouvir o Espírito Santo de Deus. Não querem ouvir o Espírito Santo. Aí vão pôr regra no que você vai comer, no que você vai beber. E você vai falar amém, afinal você não sabe a verdade. Eles vão falar para você que sim, nós cremos na graça, mas que você tem que obedecer à lei, senão você não vai ter a salvação. Que você tem que cumprir a lei. Tiram o foco da graça, tiram o foco do Cristo, tiram o foco do sacrifício de Cristo e da nossa condição de pecador, mas transformam o evangelho numa competição, onde se você realizar aquilo, você está salvo. Então, se você tiver uma coluna de méritos maior que a coluna de deméritos, que é de erro, você vai estar salvo. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi amassado e jogado fora. Por isso, a nova perspectiva sobre Paulo, que eu chamo de a nova heresia sobre Paulo,
ou nova mentira sobre Paulo é tão demoníaca? Porque ela prega que nós somos salvos pelo quê? Pela nossa bagagem também, pelas obras. Ela prega a salvação pelas obras e não pela fé. A fé, que é o quê? É ouvir o Espírito. A fé, pessoal, de que nós somos pecadores, nós somos errados e nós precisamos de um Salvador. E o único que pode ser nosso Salvador é Cristo, então nós nos agarramos a esse Salvador. Que nós vamos ter mudança de vida, não porque é condição para nos salvarmos, não porque é um toma lá da cá, mas por quê? Mas porque o Senhor nos salvou. E o Espírito Santo em nós, que nós ouvimos, que nos ensina, que nos ilumina para entendermos a palavra de Deus, vai provocar uma mudança de vida, que são as obras que o Pai preparou para nós. Então, que nós possamos fugir da hipocrisia, das mentiras que têm cauterizado a nossa consciência. Vamos prestar atenção naquilo que ensinam. Você tem isso, você tem que isso, você tem que isso, você tem que aquilo. Não, vamos nos edificar sobre a palavra de Deus. Vamos aprender o que a palavra de Deus tem a dizer. Vamos ouvir o Espírito Santo e não o espírito enganador ou ensinos de demônios. Vamos ouvir ao nosso Cristo, que morreu por nós naquela cruz. Amém?